No início da sessão do plenário da Câmara, deputados protestaram veementemente contra a presença do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no Brasil, a convite de Lula, assim como contra a defesa feita por Lula da ditadura instalada no país vizinho. O deputado Luiz Lima lembrou que a Venezuela foi um país próspero até ser tomado pela extrema-esquerda e descreveu como se tornou um país totalitário. O salário mínimo atual na Venezuela é de R$ 27. A opressão, a limitação de liberdade, os jornalistas não são livres. Ontem tivemos seguranças do presidente Maduro agredindo a jornalista Délis Ortiz da Rede Globo com um soco. E eu pergunto, foi um soco do amor? O deputado comparou. O governo Bolsonaro jamais agrediu um jornalista fisicamente, ainda mais uma mulher, mas foi colado na imprensa que o presidente Bolsonaro não era um democrata. O deputado lembrou que há projetos de lei no Congresso para impedir que Lula volte a mandar dinheiro dos brasileiros para financiar ditaduras. Ele lembrou as dívidas não pagas e disse: para o brasileiro que está me ouvindo, esse recurso do BNDES é do PIS e do PASEP, é recurso do trabalhador, é recurso da empregada doméstica, do pintor, do jardineiro, do médico, do engenheiro, do professor. Os governos Lula e Dilma emprestaram 6 bilhões de reais para a Venezuela para limitar a liberdade das pessoas. Precisamos que este Congresso seja responsável pelo envio ou não de dinheiro. A deputada Adriana Ventura afirmou: vergonha é o que nós sentimos quando vemos um ditador cheio de crimes, com uma ficha corrida horrorosa, sendo recebido com pompa e circunstância pelo governo do Lula, com direito a almoços e jantares. Que vergonha! Nós não precisamos passar por isso. A deputada lembrou os refugiados recebidos pelo Brasil e as denúncias de crimes contra a humanidade e acrescentou: e com pompa e circunstância, estamos recebendo-o aqui. Então, agora estamos virando, além de tudo, pária internacional. Falo isso sem contar os empréstimos vergonhosos que o Brasil fez nos governos do PT via BNDES para financiar um monte de coisa lá. Nunca vimos a cor desse dinheiro. E agora estão querendo emprestar de novo? A deputada se revoltou. Acho um absurdo um governo que se presta esse papel de fazer os brasileiros passarem vergonha. Isso é uma vergonha. Isso não tem nada a ver com diplomacia. Isso é proteger bandido. E lugar de bandido é na cadeia. Estão oferecendo, aliás, recompensa de 15 milhões de dólares para que esse bandido, que o presidente Lula acoberta e traz para perto e para dentro do nosso país, seja devidamente preso e pague pelos seus crimes. O deputado Padovani manifestou solidariedade à jornalista agredida por um segurança de Maduro e questionou: infelizmente, eu não vejo a esquerda, não vejo as feministas, não vejo ninguém defendendo essa jornalista, essa brasileira que foi atacada por soldados de um ditador. Esse senhor presidente que já tem 6.800.000 pessoas exiladas do seu país, número igual aos exilados da Síria e da Ucrânia. O deputado disse: é uma vergonha o que o governo brasileiro fez. Quis ter um papel de líder do Cone Sul ou das Américas, mas está fazendo um papelão. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. L do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente Otto Alencar. Uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Otto Alencar, observamos uma imensa vergonha para a nação brasileira a celebração do presidente Lula ao narcoditador Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela. Mas uma frase nos chamou a atenção. O presidente Lula falando para o presidente Maduro criar uma narrativa em relação ao seu governo. Presidente Otto Alencar, eu tive a oportunidade de conhecer a Venezuela, eu tive a felicidade de conhecer 56 países ao longo da minha vida como atleta da seleção brasileira. Estive na cidade de São Cristóbal, no estado de Táchira, em 1991. Estive na cidade de San Felipe, na Venezuela. Estive em Caracas, no pré e pós-governo Maduro e governo Chávez. Chávez vence a eleição em 1998. Nenhum dos atletas venezuelanos presentes nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 96, nenhum dos atletas venezuelanos presentes em Sydney, em 2000, nadadores, nenhum deles residem mais na Venezuela. A Venezuela, com 7,5 milhões de refugiados, o que corresponde a 25% da população do seu país. O salário mínimo atual na Venezuela é de R$27. Há opressão, há limitação de liberdade, os jornalistas não são livres. Ontem tivemos seguranças do presidente Maduro agredindo a jornalista Délis Ortiz da Rede Globo com um soco. E aí eu pergunto, foi um soco do amor? O governo Bolsonaro jamais agrediu um jornalista fisicamente, ainda mais uma mulher. E foi colado na imprensa que o presidente Bolsonaro não era um democrata. Eu queria fazer uma pergunta aos deputados de esquerda. Se um militante agredisse como o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será que ele estaria vivo até hoje? Mas eu vou tocar num ponto aqui. Outra para a narrativa do presidente Lula: 400 refugiados por dia no ano de 2022 entraram no Brasil. No mês de janeiro agora, a média foi de 546. Presidente Otto, eu peço somente mais 30 segundos para encerrar. Eu quero destacar a PEC 3, apresentada na CCJ. Também temos outros projetos semelhantes que impede o envio de recursos através de instituições financeiras atreladas ao governo que não passe por esse Congresso. Recursos do BNDES estão sendo enviados para a Venezuela. A dívida, segundo o Ministério da Indústria e do Comércio, já chega a 1,270 bilhões de reais. Eu peço 30 segundos que não foi dado, presidente Otto, eu agradeço. Para encerrar, 30 segundos somente. Obrigado, presidente Otto. Recurso do BNDES para o brasileiro que tá me ouvindo é do PIS e do PASEP. É recurso do trabalhador, é recurso da empregada doméstica, do pintor, do jardineiro, do médico, do engenheiro, do professor.
O governo Lula e Dilma emprestaram 6 bilhões de reais para a Venezuela para limitar a liberdade das pessoas. Precisamos que esse Congresso seja responsável pelo envio ou não do dinheiro para o exterior. Obrigado, presidente. Caros colegas, vergonha é o que a gente sente. Vergonha é o que a gente sente quando a gente vê um ditador cheio de crimes, com uma ficha corrida horrorosa, sendo recebido com pompa e circunstância pelo governo Lula. Com direito ao almoço daqui, jantar dali, pompa daqui. Que vergonha, vergonha, vergonha. A gente não precisa passar por isso. Pensar que o Brasil recebeu mais de 400 mil refugiados da Venezuela, fugindo da fome, da miséria, da perseguição, dos crimes. E nós aqui, por meio do governo Lula, recebendo com pompa. Gente, isso realmente é triste. Vamos lembrar que lá foi palco dos esquadrões da morte. Da morte! Mais de 6.800 pessoas mortas. Muitas, a Organização das Nações Unidas, inclusive, fez inúmeras, centenas de entrevistas. Não sou eu que estou falando. Olha os crimes que ele é acusado. Vou ler, porque são muitos. Conspiração para importar, posse e conspiração para possuir metralhadoras, lavagem de dinheiro. E aqui, com pompa e circunstância, estamos recebendo. Então, a gente agora está virando, além de tudo, pária internacional. Isso sem contar dos empréstimos vergonhosos que o Brasil fez, nos governos do PT, via BNDES, para financiar um monte de coisa lá, e a gente nunca viu a cor desse dinheiro. E agora estão querendo emprestar de novo. E eu acho engraçado, porque isso é defender os mais pobres e quem mais precisa? De novo repetir os erros. A gente está falando da Venezuela, que é um país que 3/4 da população passa fome. E aqui o governo dando apoio e guarita, falando que é narrativa. Eu acho que é muito cinismo. Lugar de criminoso é na cadeia. Acho um absurdo um governo que se presta esse papel de fazer os brasileiros passarem vergonha. Isso é uma vergonha. Isso não tem nada a ver com diplomacia. Isso é proteger bandido. E lugar de bandido é na cadeia. Aliás, estão oferecendo recompensa de 15 milhões de dólares para que este bandido que o presidente Lula acoberta e traz para perto e traz para dentro do nosso país seja devidamente preso e pague pelos seus crimes. Obrigada. Bom dia. Quero me solidarizar às mulheres, às jornalistas e principalmente a Délis Ortiz, que ontem sofreu uma agressão dentro do recinto do Itamaraty. Infelizmente eu não vejo a esquerda, eu não vejo as feministas, eu não vejo ninguém defendendo essa jornalista, esta brasileira que foi atacada por soldados de um ditador. Ditador esse, senhor presidente, que já tem 6.800.000 pessoas exiladas do seu país, número igual aos exilados da Síria e também da Ucrânia. É uma vergonha o que o governo brasileiro fez. Quis ter um papel de líder do Cone Sul ou das Américas, mas está fazendo um papelão. Fez um papelão na Europa, faz agora na América do Sul. O presidente Lula